Acima de tudo, o que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Bem-vindo, bem-vinda à nossa reunião das promessas de Deus, com essa palavra de Provérbios, capítulo 4, verso 28. Palavras do sábio Salomão. Guarde o seu coração, significa guarde os seus pensamentos, suas emoções, seus sentimentos. Parabéns aos aniversariantes da semana. Tem alguém completando mais um aniversário aí na sua casa? Escreva aí nos comentários e mande para nós. Na próxima reunião faremos a festa. Obrigado a você que já se inscreveu. Não se inscreveu ainda não? Então inscreva-se agora. Clique aí na palavra inscreva-se, compartilhe o link e clique nas atualizações para receber os novos vídeos. E assim estaremos animados. Nós estamos animados, mas com a sua inscrição animaremos mais ainda a produzir mais estudos, mais reuniões, mais palestras, mais mensagens do coração de Deus para o seu coração. Chegamos a esta reunião das promessas de Deus, por quê? Nós chamamos essa reunião desse nome porque o apóstolo Pedro diz lá em 1 Pedro capítulo 1, verso 4, que as promessas de Deus elas são grandiosas e preciosas. Que bênção, que maravilha! Então, eu não abro mão de estudar as promessas de Deus. Durante meses, durante anos, porque a Bíblia é o livro das promessas. Tem mandamentos também. Tem compromissos. Para cada promessa de Deus tem um compromisso. Às vezes dois. Às vezes tem um compromisso e 2, 3, 10 promessas para um compromisso. Então compensa buscar e estudar as promessas de Deus. Algumas pessoas apreciaram o título Deus promete cuidar das nossas emoções. E nós resolvemos prolongar um pouco mais, citando mais emoções que Deus promete cuidar no livro dos Salmos. Então, vamos ao título Deus promete cuidar das nossas emoções, parte 3. Já estamos na terceira parte. E nas duas primeiras partes nós já vimos 10 emoções. Emoções negativas, mas também vimos emoções positivas. E vamos à 11ª emoção. Deus promete cuidar da nossa insônia. Essa é muito boa, né? Você tem insônia? Tem muita gente que está com distúrbio do sono, problemas do sono, precisa tomar remédios, precisa tomar um chazinho antes de dormir, antes de deitar. E mesmo tomando remédio, muitos não conseguem ter uma noite de repouso de forma plena. O Salmo número 3, 5 é uma oração. A oração do salmista onde ele se coloca aos cuidados de Deus na hora de dormir. Você conhece? Então vamos falar juntos? Eu me deito e durmo e torno a acordar. Eu me deito e durmo, então não tem insônia. E acordo na hora certa. No dia seguinte, porque o Senhor é quem me sustenta. Ou numa tradução mais antiga, deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Salmos 3, 5. Essa promessa ela é importantíssima, atualíssima, importantíssima para nós nesse tempo de pandemia em que há muitas preocupações, não só com a doença, mas também os problemas em consequência da doença. Então, Deus promete cuidar da nossa insônia. Eu faço essa oração todas as noites com a minha família. Não deito, eu oro, faço as minhas orações pelos meus filhos, por toda a família e pelas minhas irmãs, meus sogros, toda a família, os primos, tios, oro por todo mundo, pela igreja, pelo meu irmão, minha irmã, você que está aí, pode ter certeza. Oramos por você. Mas após a oração, a gente conclui a oração com esta oração. Eu me deito e durmo e vou acordar porque o Senhor é quem me sustenta. Que palavra maravilhosa. Que texto importante. É uma promessa do Senhor. Acordaremos aqui ou lá na eternidade, não importa. Mas nós acordaremos. E quando deitamos, nós dormimos. A 12ª emoção que Deus promete cuidar, que nós extraímos aí dos Salmos,
Deus promete cuidar de nós quando ficamos irados. É verdade. Ninguém pode mentir dizendo que não fica irado. Todos nós, faz parte do nosso dia a dia, faz parte da nossa vida. Mas o Salmo 4,4 diz: quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. E aí nós, comparando esse texto com Efésios 4,26, diz: quando vocês ficarem irados, não pequem. Parece a mesma palavra, né? Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Porque o apóstolo Paulo, que escreveu aos Efésios, ele conhecia muito bem o Salmo número 4, verso 4. Ele conhecia o Antigo Testamento e ele está citando aí em Efésios 4,26, Salmo 4,4. Então veja na sua Bíblia aí, Salmo 4,4. Quando vocês ficarem irados, não pequem. É o mesmo de Efésios 4,26. Quando ficarem irados, não pequem. Está aí. O texto no hebraico, o Antigo Testamento, passou para o grego a mesma tradução. Só a segunda parte que diz: não se põe o sol sobre a vossa ira. E ele diz: ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Significa, passou a ira. Então, na hora de deitar, reflete e a ira passa. Que palavra maravilhosa! Em Efésios 4,27 ele diz: não deem lugar ao diabo, porque é o passo seguinte, quando a pessoa deixa a ira dar continuidade ou permanece, prevalecer na vida, então o inimigo começa agora a ter lugar, é janela aberta para o inimigo. E nós vamos lá para o livro de Gênesis, capítulo 4, quando encontramos lá um personagem chamado Caim. E o Senhor disse a Caim: por que você está irado, Caim? Por que se transtornou o seu semblante? Se você fizer bem, você será aceito. Ou Deus falou assim perguntando: se você fizer bem, não será aceito? Ele sabia que seria aceito. Mas se não fizer bem, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, dominá-lo. Mas você deve dominar. Não seja dominado pela ira. Não seja dominado pelo pecado. Domine a ira. Controle a ira. Se aquiete. Na hora de deitar, se aquiete. Aconteceu uma ira durante o dia? Então não durma sem se aquietar, sem acalmar o seu coração. Não vá para o outro dia remoendo aquela ira, porque vai ser janela aberta para o inimigo. E depois, o que vai acontecer? Você sabe o que aconteceu com Caim, né? Ele chamou o irmão Abel, porque ele estava irado, não contra o irmão, mas com situações que estava dentro dele, que envolviam o irmão, inveja e tudo mais, porque o irmão foi aceito, ele não. E aí chamou o irmão e disse: vamos ao campo. O irmão inocente foi. Quando estavam lá, Caim o atacou traiçoeiramente e matou o irmão Abel. Caim, como todos nós, todos vocês, todas as pessoas que passamos por situações de ira, ele teve a ajuda de Deus. Deus nos ajuda a vencer a ira, mas Caim desprezou. Não despreze a ajuda de Deus. Quando ele vier lhe ajudar a vencer a ira. E porque se você não vencer a ira, com a ajuda de Deus, é claro, você vence, a tragédia é o que vai acontecer. Não tem outro jeito. Muitas tragédias estão acontecendo agora no mundo porque as pessoas estão rejeitando a ajuda de Deus para controlar a ira. 13ª emoção que Deus nos promete ajudar é que Deus promete nos socorrer quando sofremos injustiça. Isso está no Salmo número 5, verso 2. Diz assim: atenta para o meu grito de socorro, meu Rei e meu Deus, pois é a ti que imploro. O verso 3 diz: de manhã ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Tu és um Deus que tem prazer. Tu és um Deus que não tem prazer na injustiça.
Contigo o mal não pode habitar. Então Deus promete nos socorrer quando sofremos injustiça. Tu és um Deus que não tem prazer na injustiça. Deus não tem prazer na injustiça. Pelo contrário, ele tem prazer na justiça. Contigo não pode habitar o mal. Com o Senhor não pode habitar o mal. Nem a corrupção, nem aquilo que traz carência para uma sociedade, ou para uma família, ou para alguém. Injustiça não tem lugar na presença de Deus. Deus não gosta da injustiça. Deus não gosta que a injustiça seja feita. Deus gosta quando a justiça é feita. E Ele nos ajuda. Ele nos socorre. Ele é quem socorre aquele que está sofrendo injustiça. Tem sido assim durante toda a história da humanidade. Que você que está sofrendo injustiça, pensa que ninguém vai lhe socorrer, não? Busque ao Senhor, confie no Senhor. Quando você não pode pagar um advogado, eu não posso pagar um advogado, estou sofrendo injustiça, os opositores podem pagar advogados caros, perdi a causa. Não pense que você perdeu. Porque o Senhor Deus não gosta, não tem prazer na injustiça. Com Ele não pode habitar o mal. Confie no Senhor. Espere no Senhor. Entregue suas causas na justiça, nas mãos do Senhor. 14ª emoção que Deus nos promete ajudar, Deus promete cuidar dos nossos momentos de desesperança. No Salmo 42, versos 5 e 11, ele repete a mesma frase nos dois versos. No verso 5 você pode conferir aí. E o verso 11 é o mesmo texto. Ele diz: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Ele conversa com a alma dele próprio. Por que está assim tão perturbado dentro de mim? Então, a desesperança. A expressão agora que ele vai dizer é exatamente essa. Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Deus promete cuidar dos nossos momentos de desesperança. E nós estamos passando por momentos de desesperança, sim, claro. Eu, você, todos nós. Estamos aí no meio de uma situação muito grave no mundo todo. E nós precisamos desse encorajamento, precisamos dessa esperança. E precisamos também ser instrumentos para encorajar os nossos vizinhos, pessoas, amigos, conhecidos. Preste atenção. Tem muita gente que está ao seu lado e você não sabe que está pertinho do fim. Porque a desesperança já tomou conta e a pessoa está a ponto de cometer algo extremo. Então, que você seja esse instrumento de Deus para trazer esperança para a pessoa que está perto de você. Quando encontrar alguém, converse. Quando alguém falar com você, escute. Não tenha pressa. Pare para ouvir. Às vezes dentro da sua própria casa tem alguém que está com a desesperança no limite. E a palavra de Deus diz que Deus promete cuidar das nossas desesperanças. E Ele também quer que nós sejamos instrumentos para ajudar outros. Mostrar para eles que há esperança. Porque o salmista estava aí perguntando para ele próprio: por que está assim tão triste, ó minha alma? Por que tão perturbada? A desesperança está aí. Mas ele dá a resposta. No mesmo verso. Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é meu Salvador e o meu Deus. 15ª e última esperança que nós queremos citar nesta reunião, emoção, né? 15ª e última emoção que nós queremos citar nesta reunião, que Deus quer cuidar das nossas emoções. É que Deus promete cuidar de nós quando inimigos ficam furiosos contra nós. Isso o salmista descreve também. O livro dos Salmos descreve que nós temos inimigos. Nós não nos tornamos inimigos de ninguém.
mas os inimigos tentam contra nós. E quando os inimigos tentarem contra nós, o Salmo número 7, verso 1 diz: Senhor meu Deus, em ti me refugio. Olha aí o caminho. Se refugie no Senhor. Salva-me, livra-me de todos os que me perseguem. Deus justo, que sondas as mentes e os corações, dá fim à maldade dos ímpios e aos justos dá segurança. O meu escudo está nas mãos de Deus, que salva o reto de coração. Deus promete cuidar de nós quando inimigos ficarem furiosos contra nós, pelos motivos deles. Às vezes no trânsito, às vezes na vizinhança, um vizinho, uma vizinha. Quantas vezes pessoas se levantam contra nós como inimigos furiosos, não é verdade? E nós não fomos assim tão agressivos, mesmo que não sejamos perfeitos, mas as pessoas estão muito impacientes, intolerantes, né? Uma grande parte da população do mundo impaciente, intolerante, impulsiva, inconsequente. E as histórias mostram isso, os acontecimentos do dia, os jornais mostram as brigas, os desentendimentos entre as pessoas, elas estão culminando em tragédias, e tragédias que não param de acontecer todos os dias, todo instante. Mas o Senhor promete cuidar de nós. Quando inimigos se levantarem contra nós com a fúria muito forte, clame ao Senhor, se refugie no Senhor. Senhor meu Deus, em ti me refugio. Ele promete cuidar de nós até nessa hora. Nós não estamos desprotegidos. Concluindo, um mestre indiano, preocupado com o comportamento dos seus discípulos, que viviam aos berros uns com os outros, toda hora, todo dia, o mestre ele tinha uma escola de discípulos e ele não conseguia controlar os seus próprios alunos, que viviam aos berros, furiosos um com o outro. E ele então resolveu fazer algumas perguntas. Primeira pergunta: por que as pessoas gritam quando estão aborrecidas ou quando não se entendem? Por que as pessoas, repetindo, por que as pessoas gritam quando estão aborrecidas ou quando não se entendem? E aí um aluno, de forma assim, sem pensar, respondeu: gritam porque perdem a calma. Nós perdemos a calma, por isso gritamos. Mas o mestre fez mais uma pergunta: mas por que gritar quando as pessoas estão ao lado? Você acabou de gritar com o seu colega aí que está do seu lado. O mestre questionou novamente. Bem, um outro aluno resolveu falar também, sem pensar: gritamos porque desejamos que a outra pessoa nos ouça. O mestre voltou a perguntar: não é possível falar com a outra pessoa em vez de gritar? Falar em voz baixa em vez de gritar? Os alunos deram várias respostas, mas nenhuma delas convenceu o velho sábio, que resolveu esclarecer. O fato é que quando duas pessoas gritam, é porque quando estão aborrecidas, seus corações estão muito afastados, disse o mestre. As pessoas estão próximas, mas os corações estão distantes um do outro. E para cobrir essa distância, precisam gritar, para que possam escutar-se mutuamente. Quanto mais aborrecidas estiverem, mais forte terão que gritar, para que possam ouvir umas às outras por causa da grande distância. O mestre concluiu dizendo: quando vocês discutirem, não deixem que seus corações se afastem. Isso também serve para nós hoje. O nosso mestre, o nosso Deus, o nosso sábio celestial, o sábio dos sábios, o mestre dos mestres, ele certamente
e concorda com esta palavra, e essa palavra veio dele para esse sábio indiano. Quando vocês discutirem, não deixem que seus corações se afastem. Não digam palavras que os afastem mais, pois chegará o dia em que a distância será tanta que não encontrarão mais o caminho de volta. Vocês vão se procurar uns aos outros, aquele colega, e não vão se encontrar mais. Salmo 4,4 diz, quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se, ou seja, passa a ira. A ira passou, acabou a ira. Efésios 4,26 repete Salmo 4,4. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Que Deus abençoe essa palavra. Que Deus nos abençoe nessas emoções. Deus quer cuidar das nossas emoções, mas Ele espera a nossa escolha, Ele espera a nossa decisão, Ele espera a nossa oração. Ele espera que nós atendamos aos conselhos, aos requisitos, para que assim sejamos ajudados na hora das emoções extremas, na hora das emoções difíceis. Daqui a pouco vamos orar. Mas antes eu convido você para que pare tudo o que está fazendo por alguns segundos. É um convite que eu estou fazendo a você, um desafio. Você tem tanto tempo e separe só alguns segundos, vai ser bem rápida a oração. Convide também as pessoas que estão na sua casa para orarmos juntos. Compartilhe o link dessa reunião para alguém. Diz, olha, vai ter uma oração agora pelas nossas emoções. Essa semana você teve emoções fortes, seja uma emoção parecida com essa que nós citamos, com essas que nós citamos ou não, nós temos a ajuda do Criador, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Conselheiro, do maravilhoso Conselheiro, do Deus forte, do Pai da eternidade, do Príncipe da paz, na hora das nossas emoções. Vamos orar neste momento ao Deus Pai, na virtude do Espírito Santo, em nome de Jesus, entregando a Ele as nossas emoções. Diga para Ele, Senhor, eu quero entregar a Ti as minhas emoções. Essas que nós anotamos hoje. Insônia, injustiça, desesperança, fúria dos inimigos. Senhor, queremos entregar essas emoções. As emoções também das reuniões passadas, medos, ansiedades, estresse, queremos entregar tudo aquilo que é excessivo em nossa vida, que está fazendo mal, trazendo peso em nossa vida. Nós queremos entregar aos cuidados do Senhor, confiando que a promessa do Senhor de cuidar das nossas emoções está se cumprindo. O Senhor está nos ajudando a cuidar das nossas emoções. O Senhor está cumprindo a promessa de que o Senhor nos ajuda a cuidar das nossas emoções. E com a ajuda do Senhor nós somos mais que vencedores. Em nome de Jesus. Pai, ainda oramos a favor dos enfermos, tantos enfermos. Enfermarias superlotadas. Hospitais já não têm mais vaga. A fila de espera na porta dos hospitais ou em casa, as pessoas aguardando, esperando, contando as horas para que surja uma vaga. CTIs também superlotados, todos os hospitais no Brasil inteiro. Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, clamamos ao Senhor. Clamamos ao Senhor pela vacina para que faça um efeito positivo. Clamamos ao Senhor para que as pessoas tenham mais cuidado na maneira de ir e vir, para que não levem contaminação e também não recebam contaminação das outras pessoas. Que haja, Senhor, um quebrantamento, que haja um temor, Senhor, é o nosso pedido. Pedimos ao Senhor que também, Pai, vá manifestando o seu poder curador nas enfermarias, nos hospitais, nas clínicas, nos CTIs, UTIs, promovendo saúde, Pai, naqueles que estão enfermos. Esse é o nosso pedido.
tem nosso irmão Lavor, que está também hospitalizado, a irmã Lúcia, esposa do nosso diácono, irmão Judson. Clamamos ao Senhor por essas vidas, Pai Todo-Poderoso. Clamamos ao Senhor. Apresentamos ao Senhor todos os enfermos, esses que nós sabemos e outros que não sabemos, mas que os nossos irmãos estão agora pensando nos nomes. Então, Senhor, vai lá onde estão esses enfermos. Vai lá onde está, em qualquer lugar do Brasil, Senhor, com o Covid, seja em casa, no isolamento, num distanciamento, ou seja, no hospital, onde houver um servo, uma serva, um filho, uma filha. Vai lá, Senhor, em Minas está a irmã Letícia, Senhor, que também está esperando o tempo para passar a quarentena. Em nome de Jesus, Senhor, vai curando, vai resolvendo, abençoando. Te agradecemos também, porque o Senhor tem curado tantos que a doença tem vindo e o Senhor tem dado a resistência maior para suportar os efeitos terríveis desse vírus, e as pessoas estão melhorando, Pai. Te louvamos por isso. Continue fazendo, Pai, efeito positivo nas vacinas para imunizar de verdade nossas famílias, nossos amigos, nossos irmãos, nossos conterrâneos brasileiros e em todo o planeta, Pai. Pedimos pela economia do país, pedimos portas abertas para emprego para as nossas irmãs que estão aguardando essa abertura. Situação financeira difícil, Senhor, vai, Senhor, melhorando as condições, Senhor, não deixando faltar o pão de cada dia, mesmo que haja outras faltas, mas que o básico, o suprimento diário não falte para essas pessoas e famílias e teus servos. Vai abençoando também a sua igreja, Senhor, promovendo um avivamento espiritual, promovendo também, Senhor, um despertamento. Não deixa ninguém desanimar, Senhor. Ânimo bom, Senhor, na vida de cada membro da tua igreja. E quando passar essa pandemia, estejamos juntos te louvando, sem nenhuma ovelha perdida, mas todas as ovelhas unidas pelo Espírito Santo do Senhor. Pedimos conversões de almas para povoar os céus e abençoar a nossa igreja missionária. Pedimos estas bênçãos e agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, oramos e todos digam amém, amém. Obrigado a você que participou de mais uma reunião das promessas de Deus. Deus abençoe a sua vida. Clique aí nas atualizações, no sininho, para receber o próximo vídeo, domingo, 9h30 da manhã. Entra na mesma hora o vídeo da Casa de Paz, um domingo abençoado. Já estamos entrando na semana da Paixão de Cristo, onde comemoramos, celebramos, o mundo todo celebra, o mundo cristão, a Paixão de Cristo, e nós estaremos enfatizando esse momento do sacrifício de Jesus para a vitória de Jesus e para a nossa salvação. Então não perca no próximo domingo as reuniões, 2 reuniões, uma 9h30 da manhã e outra às 18 horas. Você é o nosso convidado especial. Nós queremos pedir a você, se tiver pedido de oração, escreva aí nos comentários. Aniversariantes, escreva aí o nome do aniversariante. Nós queremos mandar aqui o nosso abraço para os novos irmãos da nossa igreja, irmão Josemar, irmã Luciene, a irmã Edneia, a irmã Stephanie, irmão Alexander, irmã Ana, muitos irmão Luiz da Silva. Bem-vindos, irmãos. Estamos muito felizes com a presença de vocês, participando das nossas reuniões via internet, orando conosco, sempre contactando, ligando para nós. Uma bênção. Queremos dar as boas-vindas aos irmãos, à nossa igreja, mesmo em tempos de distanciamento, templo ainda fechado, mas tem recebido novos irmãos com alegria, que estão decidindo ajudar, cooperar. Os mais antigos, o Felipe, a Janaína, a Mariana, o Isaac, mandamos nosso abraço para vocês também, que já na etapa anterior estiveram
se uniram a nós. Deus abençoe. Estamos orando pelas famílias que estão sofrendo e pelas pessoas que estão passando por momentos difíceis, com parentes e amigos, muitos amigos perdidos e familiares, e nós temos orado por vocês. Não saia daí que tem uma bênção do Senhor para a sua vida. Então abra seu coração, abra sua alma e receba a bênção. A bênção da paz de Deus, que excede todo o entendimento. Guarde o seu coração, as suas emoções, seus pensamentos e seus sentimentos, em nome de Cristo Jesus. E todos digam amém e amém. Um abraço e até a nossa próxima reunião, e que Deus te abençoe e nos abençoe. Amém.